Bem, pessoal, os que estão aqui na sala conosco, boa noite. Só para questão de registro, essa é uma atividade do Grupo de Pesquisa e Estudos ICEAM, Indigenismo, Sociedades e Educação na Amazônia, que é um grupo de pesquisa vinculado à Universidade Federal do Oeste do Pará. E a proposta do grupo é fazer uma análise de algumas obras dos intérpretes do Brasil. Nós vamos começar com a obra do Gilberto Freire, que é o Casa Grande e Senzala, e posteriormente vamos trabalhar também Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, e vamos concluir essa análise com um autor mais contemporâneo, que é o Gessé de Souza. E aí, para iniciar essa obra, eu gostaria de fazer algumas considerações mais gerais sobre o livro como um todo. O Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, ele é um livro, primeiro, que ele é muito gostoso de ler. Não é uma leitura que fica chata, não é uma leitura que atravanca, não é uma leitura que tem termos difíceis. É uma leitura que você vai lendo e ela é tipo uma série. Você termina um capítulo e a linguagem da obra é tão rica, é como se estivesse conversando com uma pessoa, isso que é legal. Então, quem não teve oportunidade de ler e quiser ter uma experiência de uma leitura de um texto que tem até um estilo de enciclopédia, né? Porque ele traz ali informações que vão desde arquitetura, cultura material, alimentos, a questão da própria colonização. Ele também é uma fonte de pesquisa para bibliografias sobre a colonização. Então é um livro realmente fantástico, né? Não é à toa que ele é um clássico. O Gilberto Freire, eu estava vendo que ele nem se considerava antropólogo, ele se considerava um escritor influenciado pelas ciências sociais. Então, que é exatamente isso que ele faz, né? Quando você pega pelo menos o Casa Grande e Senzala, que é o objeto dessa nossa sessão de agora, você nota que ele tem uma desenvoltura tão bela assim na escrita que ele não cansa o leitor. Isso que eu achei muito fascinante. E o início, né, o prefácio desse livro, ele é praticamente um capítulo à parte, porque ele conta, além dele falar sobre as pesquisas que ele fez, eu achei interessante que ele é meio instagramer, né? Ele conta ali como é que eram as aventuras dele com os amigos dele, os passeios que eles fizeram no sul dos Estados Unidos, a experiência que ele teve na Europa. Então ele vai discorrendo ali no prefácio do livro, é como se ele utilizasse esse espaço para mostrar um pouco mais dele enquanto pessoa mesmo ali no mundo, um cosmopolita, um cidadão que sempre morou fora, né, estudou fora, fez graduação nos Estados Unidos, fez doutorado nos Estados Unidos, estudou também, passou um tempo na Europa. Em todas essas ocasiões ele sempre estava estudando. Então, porque o Gilberto Freire, ele era descendente de pessoas que tinham posse, né? De pessoas ricas, de pessoas que eram descendentes ali da aristocracia. Então, a vida dele foi dedicada a estudar e ele podia fazer isso. Então, às vezes eu vejo na internet, principalmente quando vão falar sobre a obra do Gilberto Freire, querendo fazer uma meia-culpa ali por conta do tom, né, que o Gilberto Freire coloca nesse livro, que é um tom, eu já ouvi dizer que é dúbio. Eu acho que é uma escrita de uma pessoa que é conservadora mesmo, e não tem problema ser conservador. Não há nenhum problema, né? A pessoa está falando a partir do ponto de vista que ela vê a sociedade, que ela vê o mundo, e do ponto de vista de onde ele estava, que era dentro de uma casa grande. Então, a visão que ele coloca ali nesse livro é a visão dele. Existem exceções, né? Por exemplo, se esse livro, Casa Grande e Senzala, fosse escrito por um negro da Senzala ou um serviçal de uma casa, aí poderia aparecer algo incoerente, né? Mas foi escrito por alguém que estava numa posição privilegiada, e a partir daquela posição ele pôde se dedicar a constituir uma obra que não para em Casa Grande e Senzala. Ele tem outras obras que dão continuidade a essa análise dele, que talvez o grupo possa trazer depois para estudo, né?
Sobrados e Mocambos, Ordem e Progresso, mas que pode ser objeto de outros eventos do grupo ou não, né? A gente pode verificar depois isso. Então, essa obra do Gilberto Freire, quando ela foi escrita, né, porque ele usou esse texto, ele já tinha publicado ele em inglês, resultado das suas pesquisas, quando ele estava fazendo doutorado e desde quando também ele começou a fazer graduação. Ele teve contato com Franz Boas, ele não foi orientando do Franz Boas e nem também um parceiro de pesquisa. Ele, pelo que eu vi, ele apenas assistiu algumas aulas do Franz Boas e ele não foi exatamente digamos, um discípulo, como as pessoas costumam até mencionar, como eu já tenho visto, né? Até porque o Franz Boas, ele já tinha um pensamento bastante maduro já na época do Gilberto Freire, e o Gilberto Freire, ele incorre em algumas questões ali, né, ou de dubiedade, ou ele não quis mesmo se posicionar. A antropologia, ela já estava estabelecida e já tinha colocado para baixo essa questão da hierarquia das raças humanas. E o Gilberto Freire, ainda nesse livro dele, ele traz muito essa questão da hierarquia das raças, uma raça superior à outra. Ele não faz um contraponto decisivo em cima dessas questões que a antropologia já tinha colocado abaixo, que é justamente a questão do determinismo geográfico, determinismo biológico. Essas questões todas, o Franz Boas já tinha dado uma contribuição com o seu paradigma lá do relativismo cultural e também com o seu método etnográfico, mostrando que as culturas, elas são diferentes, elas não existe uma cultura que é superior à outra. Então a gente vê ainda no livro do Gilberto Freire os termos selvagem em contraponto com civilizado, essa coisa de ter achado as populações que estavam aqui no Brasil ainda com dente de leite, como crianças, né, com o encontro com colonizador civilizado. Então sempre trazendo essa situação aí de hierarquizando esse encontro, né? Isso daí já estava superado, mas tirando isso, essa obra, ela é uma obra que realmente ela merece ser lida. Bem, e aí entrando já direto nos capítulos, né? Ele dividiu essa obra em 5 capítulos, sendo que os 2 últimos, na verdade, eu acho que ele dividiu ali só para não ficar tão extenso, porque são continuações, né, do que ele já estava tratando. O capítulo 1 é o capítulo que ele vai falar sobre as características gerais da colonização portuguesa aqui no Brasil, que é a formação de uma sociedade agrária, escravocrata e híbrida. Então, ele começa falando lá sobre a estabilidade, né, do patriarcado, da família, que essa sociedade ela tinha assim um hibridismo no seu início, de índios e negros na sua composição, juntamente com o elemento europeu, que era o português. E esses elementos aí eles foram se misturando, primeiro porque quando o português chegou aqui, ainda não estava estabelecido o comércio negreiro, né, o comércio de escravos, e aí ele se utilizou dos indígenas, primeiro como fonte de mão de obra para o trabalho compulsório, e também numa estratégia de dominar pela prole, né, fazer filhos com as mulheres índias e a partir de então conseguir a cooperação dessas populações indígenas. Então isso foi muito corrente nessa época. E uma coisa que é muito comentada assim, do modo como o Gilberto Freire coloca essa situação, é que ele coloca como se fosse uma coisa assim com muita harmonia, como que o português tivesse chegado aqui e as indígenas tivessem corrido para os braços deles, como se não tivesse havido essa questão da dominação, essa questão da imposição pela força do colonizador para as populações que estavam aqui subjugadas. Essa é uma crítica que merece, que o livro merece, né? Apesar de toda a riqueza que ele traz aí de informações, mas essa crítica é merecida pelo modo como ele coloca essa situação aí. E também esse livro ele foi muito comentado porque o Gilberto Freire ele fez uma análise a partir da realidade que acontecia. Então ele falava coisas relacionadas à sexualidade, a sexo mesmo. Ele usava palavras que são consideradas de baixo calão até hoje,
E naquela época, né, quando ele colocava lá a situação em que os portugueses, os fidalgos, né, que eram os aristocratas, que eles tinham uma predileção para fazer sexo com as mulatas, que ele dividia lá branca para casar, mulata, entre aspas aqui, para foder, está escrito isso no livro, e negra para trabalhar. Então, essa linguagem que ele trouxe, tratando assim de modo, descrevendo mesmo as situações até sexuais, mesmo de intercurso sexual, causaram naquela época, e causa, eu acho que até hoje, uma pessoa que vai ler hoje vai achar inusitado, né, encontrar esse tipo de descrição no livro. E aí você imagina na década de 30 do século passado, como que isso deve ter causado assim um alvoroço. E aí essa obra, ela é considerada até uma obra para a época lá, que não era recomendada por conta da linguagem que ele utilizava. E aí, como eu mencionei antes, ele trata essa questão da superioridade do branco, né, e da inferioridade do negro, e da negra como um objeto sexual, né? Tanto a negra quanto a mulata, que seria a filha do cruzamento entre as negras trazidas de modo compulsório para cá, e feito sexo com o colonizador, com o senhor ali, aí nasciam as mulatas. Então, essas pessoas aí, elas eram, nessa relação de força, elas acabavam sendo realmente utilizadas como objeto sexual por parte principalmente dos senhores, né, dos fidalgos, né? E aí ele conta também nesse primeiro capítulo da adaptação do português para essas terras aqui, e ele compara que, por exemplo, os nórdicos, que são povos que saíram também fazendo impérios por aí, colonizando, eles estão acostumados em climas muito frios, temperaturas ali abaixo de zero, e eles não teriam como se adaptar aqui, segundo a obra do Gilberto Freire. Já o português não. O português, ele mora numa região em que ele já tinha uma experiência com esse clima, né, com essa temperatura, que aqui no Brasil tem lugar que é muito quente mesmo. E também ele já tinha tido experiências, né, em outras partes, porque os portugueses, vocês devem se recordar, os portugueses, eles fizeram o maior império, apesar de que em Portugal eles não chamavam império, eles chamavam províncias de ultramar, né? Mas o português, ele foi a primeira grande nação a ter um grande império distribuído em vários continentes. Os locais que os portugueses tomaram hoje fazem parte de 53 países, então eles realmente invadiram terras em locais diversos aí no nosso planeta, né? E aí então ele tinha essa capacidade de se adaptar ao clima e aos relevos, todas as dificuldades que se impuseram aqui para o colonizador, porque o colonizador, ao chegar aqui, ele se deparou com uma realidade diferente do que eles planejavam, né? Eles planejavam chegar aqui e ter riquezas, ouro, prata, como tinha em outros locais aqui da América, que foram colonizados pelos espanhóis, mas aqui eles tiveram de criar do zero um empreendimento colonial, e aí por isso que eles tiveram de reinventar uma nova forma, e aí essa nova forma foi a agricultura. Aqui no livro, nesse capítulo, fala que eles estavam desacostumados a fazer isso. Por quê? Porque lá em Portugal eles tinham se dedicado muito ao comércio, e Portugal é um país pequeno, não tem tantas pessoas assim. Então as pessoas que saíam para trabalhar, elas realizavam mais comércio, e essa questão da agricultura não era uma coisa que eles estavam dominando muito nessa época, e eles tiveram de reinventar isso aqui no Brasil para poder ter o sucesso na sua empresa colonial. Tem uma informação muito interessante que fala que o clero, quando eles iam recepcionar as embarcações que chegavam aqui nos portos, eles queriam saber mais sobre a religião, né? Em que as pessoas estavam crendo quando chegava aqui, a sua ortodoxia, né? Se era católico, podia ingressar no Brasil. Se não era católico, eles não permitiam, porque nesse tempo aí a igreja fazia esse filtro. E aí as pessoas chegavam, como é que elas eram distribuídas? Se elas não tinham muito recurso, elas iam para o interior e se estabeleciam lá como criadoras de gado, ou ia para os sertões, né, em busca de escravos, para fazer um comércio aqui no interior do Brasil. Já se tinha capital, aí essa pessoa já era encaminhada para
pontos melhores para fazer parte da produção ali açucareira. Então, assim, eles recepcionavam as pessoas que vinham para cá, para o país. E o trabalho escravo também, ele se diversificou muito, né? Porque ele primeiro começou nessa cultura aí do açúcar, mas depois ele foi para Minas também, produção de café. Então eles foram adaptando esse trabalho escravo aqui à medida que eles iam conseguindo dominar aqui a questão da monocultura, a questão do solo. Ele trata aqui uma questão muito interessante, que ele fala sobre os rios, todas essas realidades aqui do relevo do Brasil que eram incomuns para ele, e eles tiveram de se adaptar a isso aqui. Uma outra situação que ele fala é que os portugueses, eles trouxeram a sífilis para cá, assim como levaram para todos os lugares do mundo. Em japonês, na língua japonesa, a palavra que denomina sífilis, o significado dela é doença trazida pelos portugueses, porque os portugueses eles foram um dos responsáveis por espalhar a sífilis por aí, e inclusive no Brasil, o autor coloca que houve primeiro a civilização antes mesmo de ter a civilização no Brasil, porque havia uma crença de que o garoto que não tivesse a marca da sífilis no corpo, ele era um donzelão, e a pessoa sofria ali na sociedade, as pessoas caçoavam dela, que é o bullying de hoje, né? E acabava que os pais mesmo não queriam que os filhos passassem por isso, e aí eles incentivavam precocemente que eles tivessem relação sexual, e aí eles iam ter relação sexual onde? Com as índias e com as negras. E essas negras, pelo que tem no livro, é que elas eram entregues até com 10 anos de idade, 12 anos de idade, 13 anos de idade, virgem para garotos que já estavam, como o livro coloca, né, podres de sífilis, e aí alastrando essa doença onde ela não tinha. O capítulo 2 desse livro é o indígena na formação da família brasileira. É muito interessante esse capítulo aqui, que ele vai trabalhar a questão de como o indígena foi absorvido, digamos assim, nessa questão da família. No primeiro momento, as índias, elas eram realmente recrutadas para ser companheiras ali, para ser até engravidar mesmo, porque havia uma estratégia, pelo que a gente vê aqui na obra, havia uma estratégia de que esses portugueses eles tinham de vencer na colonização aqui também espalhando filhos, né? E essa questão aí, quem primeiramente foi, digamos assim, alvo dessa política foram as índias. E há relatos assim que elas andavam nuas, soltas na libertinagem, coisa que tem no livro, né? Que elas eram mulheres fáceis, que elas abriam a perna por qualquer coisa. Ofereceu um pente, a mulher índia estava abrindo a perna, estava preparada para o coito lá do europeu. Nessa parte aqui, eu acho que precisa fazer só uma ressalva, que aí demonstra também que o Gilberto Freire ele não se aprofundou nos estudos lá do Franz Boas, porque tem partes aqui que ele fala sobre a questão que não eram populações que tinham monogamia, né? Que a monogamia ela já vai ser colocada por conta do cristão, o cristão que já traz essas ideias baseadas na cultura do europeu, e aí já a coloca como a certa, porque muitas dessas populações não eram monogâmicos. E aí, nesse sentido, a gente percebe que na própria linguagem do livro, quando vai tratar sobre isso, trata como se fosse algo errado, não tem uma distinção aqui na descrição do livro de que são formas diferentes de se relacionar sexualmente, de tratar a questão da sexualidade. A gente tem um livro do Darcy Ribeiro, que é sobre os Urubu-Capó, né? Que ele conta lá como é que era, ele conviveu lá com os indígenas e ele percebia que não havia essa questão da monogamia, não apenas por parte dos homens, mas também por parte das mulheres. E que isso não era considerado ruim lá, por quê? Por causa que os filhos eles eram tratados como entes queridos por todas as pessoas da comunidade. Então tinha as suas vantagens, quer dizer que aquela sociedade operava daquela maneira e ela tinha uma forma de operar ali de acordo com o entendimento que eles tinham, que não era o mesmo entendimento da monogamia trazida, por exemplo, pelo cristianismo.
essa coisa do pecado. Então, eles, na verdade, eles não tinham esse discernimento, porque a cultura deles operava de uma maneira diferente. Então, esse tipo de observação, ela não tem no livro do Gilberto Frei. Então, ele vai descrevendo, pegando também informações de outros autores, nos quais ele se baseou para colocar essas informações no Casa Grande Senzala, sem fazer esses contrapontos, sem fazer essas recomendações aí que a área da antropologia já estava trabalhando com isso nessa época. Não o livro do Darcy Ribeiro, mas a antropologia em si, vindo ali do ramo do Franz Boas, já trabalhava com essa questão. Então, aí ele vai trabalhar também nesse capítulo, acho muito interessante, que ele vai falar sobre o que os padres, né, que chegavam no Brasil, eles tinham de ter cuidado onde colocar o pé, para não colocar em carne, porque para todo lugar que andava era mulher nua, mulher fácil, e os selvagens, né, eles tinham uma necessidade de fazer práticas de dança, segundo ele, para poder se excitar, ao contrário do europeu, que já estava pronto para o sexo a qualquer momento. Então ele estava falando ali dos rituais, né? A descrição que ele teve acesso dos rituais dos indígenas, os indígenas tinham várias danças, vários rituais que muitos deles não conseguiram chegar até a época do Gilberto Freire, porque os índios foram sendo dizimados, sendo colocados à força para serem cristianizados. Então, todas essas riquezas ele teve de pegar mesmo de terceiros, a partir dos relatos de obras que ele teve acesso da época aí da colonização. Então, aqui ele fala também nessa parte sobre o asseio dos indígenas, né? Que eles tinham assim uma conduta com a higiene que surpreendeu a todos. As francesas que tiveram contato com os indígenas aqui do Brasil ficavam muito surpresos, porque eles tomavam muito banho, chegavam a tomar 10 banhos por dia. As mulheres, principalmente, elas eram muito asseadas, elas gostavam de estar sempre bem limpas. As crianças também. Então, todas as pessoas, não importava se era homem, se era mulher, se era adulto, se era criança, todos eles bem limpos. E aí ele coloca lá que os europeus, tinha nobre que nunca tinha lembrado de tomar um banho na vida. Tinha um rei lá que ele coloca que lavava a mão apenas no final de semana. Então, para contrastar essa questão da higiene, né? Que o europeu, essa parte aí, ele não era muito versado na higiene como os indígenas daqui eram. E uma outra coisa que é muito interessante nesse capítulo é que ele fala sobre a diferença, a divisão do trabalho do homem com a mulher, né? Então, o homem ele ficava mais naquelas atividades que tinham violência, precisava de força física, e a mulher não. A mulher ela tinha uma atividade mais estável, mais sólida, mais contínua, que era relacionada às questões da casa, questões da cultura, artesanatos, a parte da alimentação. Então isso tudo era a responsabilidade das mulheres. O homem ficava mais para a guerra, ficava mais para fazer atividades que envolvessem a força. E aí ele coloca um termo nesse livro, quando ele vai denominar sobre isso, que ele fala que havia um parasitismo do homem em relação à mulher. Essas sociedades, a maioria das sociedades indígenas que a gente tem estudado, ela realmente tem ali aquela patrilinearidade, né? Tudo por parte do homem. A questão, quando a gente vai estudar os clãs também, você vê que o clã, quem determina o clã que a prole vai ser, né, vai receber pela parte do pai, também da linha masculina. Então, existe estudo de parentesco que já trazem melhores informações sobre isso, mas nesse livro ela é jogada sem muito aprofundamento, tá? Fala também sobre a questão da alimentação, da farinha, da tapioca, do polvilho, do beiju-açu, do caribé, da curada. Então, ele vai tratando também nesse capítulo, apesar dele se denominar o indígena na formação da família brasileira, mas ele é muito rico assim na parte da cultura indígena, na parte de como que eles preparavam sua alimentação. Essa parte é muito rica mesmo nesse sentido. Achei bem interessante que ele não fica só nessa questão da relação, né? Como que o indígena se inseriu aí na família brasileira, na formação da família.
Tem uma coisa que ele fala aqui que é interessante também, que é típico das sociedades indígenas, né? É que as sociedades indígenas, os homens têm uma casa em que eles usam para fazer a formação dos menores, né? Do sexo masculino sempre. Então ele até compara aqui que é tipo uma maçonaria, né? Em que é proibida a entrada de mulheres e que é digno de nota também o que ele fala aqui, que como é só homens ali naquele ambiente, cria uma cumplicidade entre os homens e aí também favorece, segundo o livro coloca, que haja relações homoafetivas. Então que na linguagem do cristão, né, da época, era o pecado nefando, que era quando um homem tinha uma relação sexual com outro homem, e aí na cultura indígena isso não era tido como uma coisa ruim ou digno de ter alguma reprimenda, né? Mas aos olhos do colonizador sim, era uma coisa abominável. Ele também fala aqui nessa parte que é muito interessante, que ele fala assim, que os indígenas tinham também o diabo deles, né? Que ficou fácil de fazer essa transição, porque eles também tinham as entidades que eles acreditavam, e tinha dentro das entidades os mal-assombrados, Jurupari. Então eram entidades que assombravam ali, aperreavam a vida dos selvagens, como coloca no livro. E aí, como ele já tinha essa compreensão, essa concepção na sua mitologia, então ficou fácil também para fazer um link ali, uma adaptação para a figura do diabo que nós temos na religião cristã. Há uma outra situação que eu achei interessante aqui nesse capítulo. Quando o adolescente vai virar adulto, ou o jovem vai passar para a fase adulta, ele passa por uma questão ritual. Isso é comum nas sociedades indígenas. Então, varia de uma sociedade para outra, né, de uma etnia para outra, mas sempre tem um ritual ali. E aí tem a descrição do ritual para se transformar em adulto, em que passa uma substância irritante no pênis para ficar ferido ali, ficar inchado. Também castigos físicos que os jovens são submetidos, às vezes coloca o braço cheio de formigas que tem ali capacidade de ter um veneno ali que pode matar até a pessoa. Então muitas vezes o jovem ele passa por processos rituais tão severos que às vezes ele até morre no próprio rito de passagem. E aí ele vai falando sobre isso para ele dizer que é o seguinte, que a Igreja Católica ela se aproveitou disso, desse elemento que já tinha na cultura deles, para poder estabelecer as suas penitências. E aí também eles usaram uma outra estratégia para poder arregimentar mais gente para a religião cristã. Eles usavam os curumins, que eram as crianças. Então eles preferiam focar nas crianças e ensinar a religião cristã para a criança, os cânticos, tudo isso, porque as crianças iam para as aldeias, conversavam com outras crianças e elas também passavam a ser mestres dos seus pais, ou seja, ensinavam também os pais. E uma estratégia que foi muito utilizada pela igreja foi a ridicularização dos xamãs, dos pajés, para ir minando os elementos culturais dessas etnias, né? Eles iam buscando ali onde eles se apoiavam, né? na parte sobrenatural, que eram os pajés e os xamãs, que eram autoridades dentro dessa cultura. Então as crianças já ridicularizavam, achavam engraçado quando estava dançando, ficavam rindo, se reuniam para rir, para fazer chacota. E com o passar do tempo, segundo o texto aqui, eles foram perdendo aquela sua posição de autoridade e dando mais espaço para que a religião cristã entrasse e deixasse eles ali de lado como autoridade dos locais, lá das comunidades indígenas. E vou passar para outro capítulo, mas eu queria falar só mais uma coisinha desse capítulo, que também é muito interessante, é que os outros jovens, né, descreve aqui no livro que quando ele chegava vestido de branco, empunhando cruz e cantando uns cânticos lá, e os outros jovens também viam aquela posição ali como se fosse uma posição de destaque, eles também queriam ir. Então tudo isso compelia para que mais e mais jovens fossem buscar esses elementos na religião cristã ali, pelos missionários, pelos frades, né, que proporcionavam ali, estavam trabalhando ali naquela questão de converter os indígenas na religião cristã.
Claro que, como eu falei no início, né, o Gilberto Freire, ele sofre muita crítica porque ele sempre vai apresentando esses elementos, que são muito ricos, inclusive, mas ele sempre vai apresentando como se fosse uma coisa bem harmoniosa, como se não tivesse havido nada compulsório. É isso que fica devendo, digamos assim, a obra, né? Se pudesse dizer assim, olha, tá faltando o que aqui? Não, tá faltando essa questão, porque não é, essas relações elas não foram harmoniosas da maneira como conta no livro, então é muito romanceado, é muito bonito como ele coloca, mas na vida real provavelmente não foi assim. O terceiro capítulo, eu particularmente não acho relevante para a questão da formação, né, da sociedade brasileira, porque ele vai se debruçar mais no colonizador. Então, o terceiro capítulo é assim: o colonizador português, antecedentes e predisposições. E aí esse capítulo ele vai mais falar sobre como o português, que é uma meia dúzia de homens ali, conseguiu dominar uma vasta extensão. Ele vai, na verdade, é um capítulo que vai fazer um elogio assim a obra, né, colonizadora dos portugueses. Então, ele é muito rico porque ele fala sobre a questão dos mouros, a questão de como os muçulmanos trouxeram elementos para a cultura que enriqueceram a cultura dos portugueses. Vai falar também que os portugueses, por eles terem essa questão do comércio, eles eram assim, muito cosmopolitas, então eles tiveram contato com muitas culturas, e aí eles não tinham o exclusivismo que tinha, por exemplo, os espanhóis ou os ingleses. Então, por exemplo, aqui no livro fala que seria inadmissível um inglês, por exemplo, deliberadamente querer formar uma sociedade cruzando, né, fazendo sexo com autóctones dos locais de onde eles chegavam. Ele não agiu dessa maneira. E os portugueses não, aí não apenas incentivavam, como também era uma política da obra colonial deles a questão dessa miscigenação. Então, nesse capítulo aqui tem essa questão que eu acho assim muito interessante. As contribuições também dos mouros. Ele fala também aqui sobre o que os mouros introduziram, né, em Portugal, coisas assim que ajudaram muito. Por exemplo, eles aperfeiçoaram o azeite, as vinhas, foi contribuição dos mouros. O moinho, então a técnica de fazer algodão, seda, até a laranjeira, a cana-de-açúcar, tudo que foi trazido para o Brasil é origem ali da influência dos mouros. Aí quando você retoma um pouco mais para estudar a história, você vai ver que os muçulmanos, eles se espalharam pela Europa, tomaram vários territórios da Europa ali, e se estabeleceram em locais, e eles traziam a cultura deles para ali. Aí quando os europeus conseguiam retomar esses espaços, né, geográficos, aí já tinha ali estabelecido uma cultura também que tinha sido trazida pelos mouros, e muitas coisas que eles levaram aperfeiçoaram as técnicas da agricultura, trouxeram também, por exemplo, coisas da área de engenharia, como a roda d'água, e tudo isso vai sendo descrito nesse capítulo, que ele fala também. Nesse capítulo tem uma reflexão, né, nessa coisa de elogiar, que eu achei assim que é digno de nota, porque eu já vou passar para o outro, porque o tempo está correndo e a gente ainda está no terceiro, mas eu acho que é digno de nota, que ele fala assim, um elogio ao ato da escravidão. Então, qual era o outro método que os portugueses teriam para conseguir fazer a obra colonial se não fosse o trabalho escravo, né? Assim, então, observações dessa natureza que tem no livro, assim, é que faz com que as pessoas critiquem a forma como Gilberto Freire coloca, né? E esse capítulo aqui, ele é dedicado especificamente a enaltecer mesmo a obra colonial do português, e o português enquanto povo e Portugal enquanto nação. E uma das coisas que eu achei assim interessante que ele coloca aqui é que na moral da época, né? É muito interessante isso, porque isso remete ao que as pessoas chamam hoje a família tradicional brasileira. Mas a família tradicional brasileira, ela é uma família em que o chefe da casa, ele não era monogâmico, mas a mulher tinha de ser, né? O chefe da casa tinha amantes. Essas amantes, primeiro, elas eram as índias, depois se tornaram as negras. Tinha muitos filhos, que no livro ele trata como filhos naturais, né? Tem o termo bastardo também, mas ele trata mais como filhos naturais. E
em contraponto aos filhos legítimos, que são aqueles que estão ali, né, registrados como filho do senhor da casa. E aí ele conta que nessa época, a moral da época era assim: não podia nem organizar os livros de autores homens e de autores mulheres na mesma estante, porque você tinha de manter ali uma moral, né? Uma moral. Mas só que essa moral também, quer dizer que não podia misturar o livro de um autor homem com um autor mulher, mas podia ter filhos ilegítimos em casa, podia ter amantes que eles pegavam mesmo das senzalas. Tem uma parte do livro que é desse capítulo que eu vou entrar agora, que ele fala que os fidalgos, né, que é esses descendentes de aristocratas, eles iam nas senzalas buscar as negras mais bonitas e traziam elas bem jovens para dentro da casa para servir ali como para fazer intercurso sexual mesmo. E aí elas iam engravidando, iam tendo os filhos. Esses filhos também ficavam dentro das casas. Eu já vi na internet até uns quadros em que tem, né, o senhor, tem a senhora, tem a negra lá, que era responsável pela cozinha, e tem um monte de negrinhos, e o senhor dando comida para eles e tal. Então, que são exatamente oriundos desse tipo de relação, né, em que o senhor de escravo mantinha ali praticamente um harém, e a prole ia crescendo, e as que moravam dentro da casa eram tratados melhor, né? O que ficavam na senzala, eles tratavam como galinha, como está falando aqui no próximo capítulo, que é o 4, que havia uma ideia, como o negro dava lucro, porque ele era vendido nos comércios, então a ideia era engravidar o máximo possível as negras escravas, para que elas pudessem ir parindo ali mais e mais escravos, para aumentar o lucro do dono do escravo, que ele podia pegar e vender esse escravo que estava nascendo. Então havia um incentivo muito grande para que as relações sexuais elas ocorressem, não importa de onde ia vir o homem que ia engravidar a escrava. A questão é que eles realmente mantinham ali um estímulo para que isso sempre estivesse acontecendo. E muitos senhores de escravo, no leito de morte, lá quando iam fazer o testamento, escolhia lá uma negra que tinha dado muitos filhos, muitos escravos, né? Que o útero, glorificar o útero ali que deu lucro. Era mais ou menos isso que acontecia. E aí eu já estou falando do capítulo 4, que o capítulo é assim: o escravo negro na vida sexual e de família do brasileiro. Então aqui, nesse capítulo, esse e o 5, na verdade eles têm o mesmo nome, tá? Então aqui que ele vai trabalhar de um modo mais rico assim, essa questão da miscigenação e essa dinâmica familiar que acontecia na Casa Grande. É agora que ela vai entrar, né? A gente estava ali só num preâmbulo ali por trás, tratando um pouco sobre como que foi com o indígena, o contato. E inclusive lá quando ele vai falar sobre o contato, ele fala, que como eu comecei falando no início, né, que ele fala que foi o encontro do civilizado superior com uma cultura ainda em dente de leite, como se tivessem encontrado crianças ali, porque realmente nessa obra tem a hierarquização das culturas, em que o branco, né, é superior, e aí as outras raças, como eram tratadas, elas eram inferiores. Inclusive aqui, como foi encontrado um modo que não era parecido com o da Mesoamérica, onde eles tinham muito ouro, faziam muito artesanato com ouro, então eles consideravam aqui inferior às populações que foram encontradas na Mesoamérica. A antropologia, já estando firme e forte aí nessa época, ainda tinha esse tipo de observação aqui nesse livro. Aí, nesse capítulo aqui é muito interessante, porque ele vai trabalhar essa questão do fetiche também, que muitos europeus tinham com a questão das negras. Muitos europeus buscavam as negras para ser amantes, e havia relato de que muitos deles só conseguiam gozar com as negras. Então, às vezes, casava com uma moça de família, mas tem um caso aqui de que o rapaz levou até uma roupa lá, uma camisola molhada lá com as secreções da negra, para ele poder se sentir estimulado na hora lá de consumar o casamento. Então é esse tipo de descrição aqui que tem no livro, que é tida aí como muito forte para a época, porque realmente ele vai, a partir desse capítulo, descrever melhor essas questões relacionadas à sexualidade e aos intercursos sexuais que os senhores dos engenhos, né, o dono da Casa Grande, faziam com as
negras da senzala e com as que eram trazidas para Casa Grande em função da sua beleza. Aí aqui ele coloca, né, claramente, tem uma parte que coloca, eram os pretos superiores aos silvícolas, por causa da técnica e organização social e política, e também a questão da geografia, né? Veja, nesse capítulo aqui tem uma situação que eles colocam, né, que os negros que eram trazidos para cá, tinha negro que vinha para cá que lá na África ele era nobre, mas que tinha sido capturado e tinha sido vendido como escravo e trazido para cá, e muitos deles sabiam ler e escrever, coisa que muito senhor de engenho não sabia fazer. Então ele coloca aqui essa distinção que havia muitos filhos de senhores de engenho que também não se dedicavam a estudar, ia para a escola, não se dedicava a aprender, e muitos deles eram analfabetos, eram ricos, né? Tinham as posses, mas eram analfabetos. E muitos filhos dos escravos, que eram os filhos naturais, que eram criados dentro da casa grande, que eram mandados para as escolas, muitos deles se dedicavam a estudar mesmo, e inclusive se formavam, eram pessoas doutas, conseguiam uma situação ali educacional muito melhor do que os filhos legítimos, que queriam mais lidar com gado, com fazenda. Uma situação interessante que é colocada aqui no livro. Tem uma parte aqui que ele vai falar sobre determinismo geográfico, mas acho que não é relevante, porque basicamente ele vai falar que os indígenas eles estavam aqui numa situação evolutiva mais inferior aos outros locais por causa do clima. Isso que ele vai dizer aqui. Mas isso daí E teve até pessoas que estavam trabalhando com essas teses, já mesmo contemporâneas do Gilberto Freire, ainda essa questão do determinismo que hoje completamente caiu por terra, determinismo biológico, determinismo geográfico. Isso daí não determina como que a pessoa vai ser, ou não vai determinar também a cultura de nenhum povo, né? Isso é só um elemento a mais que foi encontrado aqui, mas que não tem determinação nenhuma na cultura do povo brasileiro. Até dá uns exemplos para refutar, né? Essa pele aqui do americano é diferente da pele, por exemplo, do australiano, que é mais escura, mas a temperatura é parecida, então não faz sentido querer dizer que a cultura aqui determinou assim por causa do clima, sendo que lá na Austrália, por exemplo, o clima é parecido e a cultura é diferente. Então, exemplos simples que vão ajudando aí a enterrar essa questão de determinismo geográfico e determinismo biológico. Então, e apesar do Gilberto Freire não se posicionar de modo enfático em relação a isso, mas ele coloca no livro dele também que essas ideias não são tão factíveis assim. Ele dá exemplos, vai trabalhando exemplos que vão deixando o determinismo geográfico e o determinismo biológico no lugar em que eles devem estar mesmo, né? Eles foram importantes uma época no passado, mas se comprovou que não eram verídicos as afirmações que são oriundas desse tipo de teoria, beleza? Então, seguindo aqui, aí tem uma coisa aqui que ele coloca assim que quando eu li, e ela apareceu várias vezes, então realmente era o que o Gilberto Freire pensava sobre a questão, né? Ainda nessa questão da romantização da relação. Ele dizia assim que havia um sadismo por parte do branco e um masoquismo por parte do negro. E aí nesse ponto, né, porque masoquista é considerado hoje, já foi considerado um desvio, hoje é considerado um transtorno, que é a pessoa que sente algum tipo de prazer no sofrimento, né? E não era o caso aqui, podia ser que algum outro escravo tivesse essa condição, mas a questão não era essa aqui, a questão não era de masoquismo e de sadismo, a questão era de escravidão pela força. Então, esse tipo de observação que ele faz aqui no capítulo 4, ele é ainda naquela tendência que ele tem ali no texto de tornar a coisa bem harmoniosa, como se o negro tivesse ali sentindo prazer por estar naquela situação degradante. E aí isso daí a gente precisa fazer uma nota sobre isso, porque realmente algumas coisas assim passam meio que do limite na obra, né, quando a gente vai lendo a obra. Nessa parte aqui eu acho muito interessante, né, que ele coloca, ele vai trazendo uma descrição tão rica sobre como se davam essas relações do senhor de engenho ou do dono da casa grande com os escravos, e de que modo esses escravos eram escolhidos
para ir para a Casa Grande, a questão também das negras públicas, as negras que eram virgens, elas eram coletadas desde cedo das senzalas. E uma outra coisa que era interessante aqui também, que ele coloca, muito rico, você não tinha visto em lugar nenhum, é sobre a vestimenta, como é que eles se vestiam em casa. Então, nas casas grandes, as pessoas quase não usavam roupa, tanto faz ser o senhor de escravo, quanto os negros, as pessoas que ajudavam, que trabalhavam ali, eles não usavam roupa. Então as roupas elas eram usadas mais quando eles saíam de casa, que ia para o comércio, que ia para a igreja, ou em algum evento social, mas dentro de casa mesmo a roupa era muito pouca. Inclusive as negras que eram trazidas das senzalas, elas já eram trazidas desde de pequena, e ele descreve aqui que os seios iam crescendo, iam se abolotando, sem nada, né? Como se fosse uma tentação ali para o homem branco, para o senhor ali, aquelas negras se tornando moças ali, mulheres, e os seios ali ao alcance da mão mais indolente. Isso são termos que tem no livro, tá? Então, essa situação, eu acho muito interessante, ele coloca que o português, ele tinha essa questão, e hoje mesmo, até hoje mesmo a gente vê isso, né? Que ele tinha essa questão muito da aparência. Então, por exemplo, ele tinha uma casa grande, mas não era mobiliada, ou então dentro estava deteriorada. Aí eles passavam necessidade, porque no Brasil era ruim de alimento, principalmente no início, mas eles colocavam as roupas melhores para passear por aí, mesmo com fome, mas lá, diante das pessoas, eles se mostravam como se eles fossem príncipes mesmo, estivessem ali numa pompa, mas em casa passavam necessidade. E aí muito ajudava isso o jejum da igreja, porque a igreja pregava que era preciso ter um jejum, né? E aí já coincidia com a situação que não era muito boa alimentar nas casas grandes também, salvo quando tivesse um banquete, fosse receber alguém, alguma comemoração, mas no dia a dia mesmo, a obra fala aqui que era difícil a comida, da alimentação. Uma outra coisa que me chamou a atenção, assim, nesse capítulo especificamente, era que há uma descrição de como as senhoras, as esposas, elas lidavam, né? Então, elas pegavam assim as negras bonitas e mandavam bater de tamanco nos dentes para quebrar todos os dentes, para dar um negócio, né? Só de pensar, estou descrevendo isso, mas só a imagem forma na cabeça, horrível. Que isso era oriundo de um rancor sexual e de ciúme do marido, porque o senhor, ele era o cara que mandava na casa, não tinha, era a vontade dele que era. Então, se ele quisesse ter as mulheres, as negrinhas lá, quantas ele quisesse ter, não tinha quem impedisse ele de ter. Então, o que as mulheres faziam? Elas tentavam tornar essas negras menos atraentes. Tem relato de que cortava os seios, deformava o rosto, para que o senhor logo que ele estivesse agradando ali de uma negra ou de uma mulata bonita, para ele já perder o interesse, porque ela ficava feia devido à violência praticada pela esposa do dono do engenho, do dono da casa grande. Então, assim, imagem forte que vem, né, a partir desse relato, mas eu acho que é digno de nota de falar sobre isso. Uma outra situação que ele coloca também é que não eram só e aí eu já vou fazer um link já para o quinto capítulo, porque na verdade é o mesmo capítulo dividido em dois, mas é a mesma sequência de ideias, tá? Interessante que ele coloca aqui que essas senhoras negras, né, essas mulheres negras que eram trazidas, elas iam morando mesmo dentro da casa grande, ficavam idosas lá e tinham os seus filhos também ficavam na casa grande. Muito interessante essa parte que ele coloca, que elas eram tratadas, passeavam como se fosse alguém mesmo importante ali da casa, porque na verdade se formava ali uma família extensa, né, dentro da casa. E tem relatos de que quando um negro desses que morava na casa morria, o dono do escravo, ele chorava, porque era tipo uma perda de um amigo, porque no final das contas se tornava uma relação ali familiar, e era mesmo, porque era filho do dono do engenho, era filho do dono da casa grande, né, que estava sendo criado ali junto com os filhos legítimos, e ali criava toda uma situação dentro da casa grande, né, uma situação mais afetiva. Inclusive, quando esses negros morriam, eles tinham todos os privilégios que tinha um senhor branco que morava na casa.
Achei interessante também essa descrição, né? Agora, uma coisa que é importante falar, né? E o Gilberto Freire também ele sofre essa crítica, é de que a partir dessas relações de dentro da Casa Grande, ele quer transformar como se essa harmonia aconteceu em toda a sociedade brasileira, como se fosse assim, num exemplo, um ou outro, de uma Casa Grande, onde aconteceu algo mais harmonioso, sem estar com muita força física ali envolvido, né? Mas a gente não pode pegar esses exemplos que ele teve acesso aqui com descrições e achar que a sociedade brasileira toda foi essa harmonia, que não foi assim que aconteceu. E se tivesse sido assim, nós não teríamos uma situação social terrível depois da abolição da escravidão, em que o Estado brasileiro não forneceu nenhum anteparo para as pessoas que estavam escravizadas ali naquela situação e deixaram eles a própria sorte, paupérrimos, né? Aí tiveram de se virar em morro, tiveram de... Até a absorção do negro no mercado de trabalho foi difícil demais para que ele fosse aceito. Foi preferível trazer gente de fora, branco, para clarear o povo brasileiro, né? Aquela tese ali do Nina Rodrigues e outros intelectuais da época ali que advogavam isso, né? E, quer dizer, então isso mesmo, por si só, a história já demonstra que não é essa harmonia toda. Então, nesse sentido, é importante fazer um parêntese aqui nessa exposição para trazer um pouco para a realidade, tá? E eu estou vendo que o horário, eu já vou encaminhar para o final, vou fazer só algumas notas aqui que são realmente muito, muito interessantes, que aí eu não posso deixar passar, tá? Uma outra coisa que é muito legal, assim, da gente ter informação, né? Não que a vida de quem viveu isso tenha sido legal, mas as informações é que a educação, ela se dava de modo uniforme nas casas grandes, né? Os moleques, ele trata assim, os moleques, né? Eles tomavam as lições junto com os filhos lá dos senhores de engenho. Então, e também não era só o senhor de engenho que tinha várias amantes. Os frades também, padres, missionários. Tem relato de que os padres do Rio de Janeiro, eles viviam uma vida normal, como um heterossexual que não estava em celibato. Então tinha muito comum os padres ter muitos filhos. Bispo, tem um relato aqui que a filha do bispo vai nascer, aí estava precisando de ajuda, aí tá registrado aqui. Então era comum que também os religiosos da Bahia e do Rio, que ele coloca aqui, né, desses dois lugares, eles estabeleciam assim uma vida marital mesmo. Alguns eram muito femeeiros, como tem no livro, e realmente tinham muitas amantes, viviam uma vida já de regrada, mas outros não. Outros tinham as suas comadres, que eles moravam ali com uma vida de marido e mulher. E aí ele conta aqui que esse tipo de frade, de missionário, aí ele não caía em descrédito com a sociedade, porque ele mantinha a sua seriedade, né? Porque quem estava ali com quem? Com uma comadre. E aqueles meninos pequenos eram quem? Eram sobrinhos, eram afilhados. Meio que dava uma maquiada ali para ficar melhor, né? Para a sociedade, porque a Igreja Católica não permite o casamento, né? Então a sociedade aceitava melhor quando um padre tinha só uma mulher que não era esposa, era uma comadre que ele estava ali ajudando e ajudando a criar os seus afilhados, não filhos. Então eu achei interessante essa questão aqui. Outra coisa que ele fala aqui é que os autores, eles culpabilizavam assim os escravos pela degenerescência sexual. Na verdade, os negros, eles culpabilizavam os negros por conta dessa questão aí de muita sexualidade. Agora veja só, você tem uma situação em que essas pessoas, elas acordavam e iam para o trabalho, passavam o dia todo trabalhando, e à noite, quando eles estavam lá com os seus entes queridos, né, com as pessoas com quem eles conviviam na senzala, então eles não podiam ter nenhum momento de diversão, que já era considerado libertino, quer dizer que eles não podiam nem gozar direito ali, pelo menos da prática sexual, né, da sua atividade sexual. Seria uma coisa que sobraria ali para eles terem um momentinho de prazer ali, diante daquela vida sofrida que é a vida de um escravo, né? Então, até isso era motivo de dizer que eles eram degenerados sexuais, que eles eram responsáveis pelos filhos dos senhores de engenho caírem rápido na libertinagem. E quando que tem relatos que as negras púberes, elas eram levadas para os portos, inclusive, para servir
para prostituição, e o lucro disso ia para a senhora da casa, né, a esposa lá do senhor do engenho ou da casa grande, ou mesmo para o senhor que explorava sexualmente as escravas, né? Chegava um navio com marinheiros, aí eles levavam para os portos essas meninas, muitas delas ainda virgens, e se relacionar sexualmente com europeus que vinham cheios de sífilis, cheios de doenças. E desse tipo de contato que surgia o que ele chama assim, a brancarana. No texto vai aparecer muito essa expressão brancarana. A brancarana é a mulata clara, quer dizer que ela é oriunda desse tipo de relação sexual ali entre o europeu e os negros que estavam ali, digamos assim, à disposição do senhor de engenho. Eu vou encaminhar para o final, assim, é muito rico, esse livro é fantástico. Eu vou me encaminhar para o final só falando também nesse capítulo aqui, ele vai falar da contribuição muito rica que o negro trouxe, né, da África para a culinária brasileira. Quer dizer, muitas coisas que eles comiam lá, inhame, outras coisas que eles comiam lá, eles trouxeram para cá, e o português ele não tinha o hábito de comer erva, de comer especiarias, legumes, né? Vegetais na alimentação. Eles tinham perdido esse hábito muito tempo atrás, eles tiveram isso antes, depois não tinha mais, e quem trouxe isso foi o negro, aperfeiçoando, né, questões como alimentos como usando azeite de dendê, a pimenta malagueta, a própria técnica que os negros empregavam na cozinha era diferente da técnica portuguesa, e isso enriqueceu muito os sabores, né? Essa explosão de sabores que a gente tem aqui é graças às técnicas trazidas por negros. E aí a gente sabe hoje que vieram muitas etnias de negros para cá. Não foi só um ou dois, não, foram muitas. E é isso que trouxe mais riqueza assim, nessa diversidade, né? Não é possível fazer esse inventário mesmo preciso, porque os registros alfandegários eles foram queimados. Não estou me recordando quem foi que mandou queimar, mas que aí se perdeu, não dá para você. Por isso que é muito difícil fazer um retrospecto, classificar direitinho quais são essas etnias, né, de onde vieram, de modo mais preciso, porque esses registros eles foram completamente perdidos. Pessoal, eu vou finalizar aqui por causa do tempo, já deu muito mais de 40 minutos, né? Mas eu finalizo assim recomendando, quem tiver tempo, tiver interesse e quiser experimentar uma experiência de assistir uma série no livro, é o Casagrande Senzala, porque não é um livro ruim de ler, é um livro gostoso de ler, é um livro cuja linguagem é muito legal de você ler, e ele vai te mostrando assim coisas que na nossa cabeça vai montando assim um filme muito legal, um filme de época. E aí eu recomendo, deixando claro as críticas ao livro que são pertinentes, são críticas que são pertinentes, porque a gente não pode fazer uma leitura dessa com a cabeça romantizando, tudo. A gente tem de fazer uma leitura dessa, mas sabendo que o Gilberto Freire, ele escreveu a partir de um olhar que ele teve, né, o olhar privilegiado dele como uma pessoa que tinha posses e que ele viu a partir de onde ele estava. Mas nem por isso a obra dele deixa de ser rica, deixa de ser uma obra fantástica e que não mereça ler. Na verdade, merece ser lida e deve ser lida. Então eu vou passar aqui para os meus amigos do grupo. Cadê o Alípio? Passar a palavra para o Alípio logo, para o Alípio fazer as considerações dele.